Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Lexus RX 500H, o mais recente lançamento da marca japonesa, a divisão topo de linha da Toyota que está chegando ao mercado brasileiro. Uma nova geração desse SUV que chega como um veículo híbrido. Ele não é plug-in, mas ele tem tecnologia de eletrificação para ajudar na questão de performance. O foco aqui não é necessariamente economia, mas o detalhe do RX 500H é que ele chega com um pacote tecnológico muito completo, sem abrir mão do luxo e sofisticação da Lexus. E nesse vídeo nós vamos conhecer todos os detalhes dessa novidade. Tem muita novidade aqui, começando pelo visual aqui na frente. Eu já vou destacar alguns sistemas de assistência à condução, porque aqui nós temos um radar frontal que trabalha em conjunto com a câmera ali no para-brisa, para um sistema completo de assistência. E o detalhe, esses faróis totalmente iluminados em LED também tem um sistema ativo de gerenciamento do facho. Tudo isso para proporcionar uma dirigibilidade muito adequada. Todo o produto Lexus está focado na questão do luxo e da sofisticação. Porém, o RX 500H não abre mão da esportividade. Inclusive, a gente consegue ver isso nas rodas, porque você tem uma medida bem esportiva. Um pneu 235 de largura, perfil 50 com aro 21 polegadas. E tem mais outro detalhe. Uma novidade nesse carro aqui é o eixo traseiro dinâmico, que a gente vai explicar o funcionamento aqui no vídeo. Outra mudança importante, agora não é mais um motor V6 aspirado, temos um motor 4 cilindros 2.4 litros turbo de injeção direta. Esse motor vai trabalhar com dois motores elétricos, um que fica aqui na frente e um outro que fica dedicado para o eixo traseiro. Tudo isso para garantir performance. Aqui atrás também uma mudança completa. A gente já viu em outros modelos da Lexus essa assinatura luminosa que une o carro de fora a fora. Mas aqui também foi pensada essa questão de ter um carro um pouco mais agressivo, um pouco mais incisivo para ressaltar a esportividade. Porta-malas aqui, acionamento elétrico. E a gente tem uma boa capacidade, são 612 litros na medição VDA. E um detalhe interessante é que os bancos traseiros eles podem ter inclinações diferentes. Claro que a medição de 612 VDA é na posição do banco mais vertical. O que não falta aqui é espaço. 2,85 m no entre-eixos, deixei aqui os bancos dianteiros ajustados de forma confortável para eu sentar. Do meu joelho encosto do banco, um palmo aberto. E a gente tem uma boa movimentação de pés. Outras coisas, descansa-braço escamoteável, com porta-objetos e também aqui porta-latas. Saída de ar-condicionado para o banco traseiro com controle de temperatura. Agora eu vou mostrar os diferenciais. Bancos traseiros ventilados em 3 níveis, que você tem aqui, que é um negócio bem diferente, você não costuma encontrar nos outros carros. E também, a gente já viu aqui encosto de banco que você consegue inclinar, só que nesse carro aqui, ó, ele é elétrico. Você consegue fazer esse ajuste sem usar nenhum tipo de força. E para fechar, ele tem um acabamento muito primoroso. Aí na porta é tudo forrado em couro, inclusive com um sistema de som de alta qualidade. Ponto indiscutível na marca Lexus, qualidade de acabamento. Couro de primeiríssima qualidade nos bancos, a gente vê o couro microperfurado, você tem aqui um tratamento diferente nas laterais do banco. Os painéis, a gente vê material de muita qualidade, aqui um material suave ao toque, aqui também um material suave ao toque, na parte superior também. E quando a gente vê um material rígido, você vê que ele é muito bem trabalhado, é tudo muito bem cuidado dentro do carro da Lexus, A gente tem uma grande tela de central multimídia e um painel totalmente digital à frente do motorista, além de muita tecnologia embarcada. E para a gente conhecer mais detalhes aqui desse lançamento da Lexus, vamos conversar com alguns executivos da marca. Agora eu vou conversar com o José Ricardo, diretor comercial da Lexus para o mercado brasileiro, que vai explicar um pouco para a gente da trajetória da marca. José, obrigado por ter atendido a gente. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber, qual é a expectativa de unidades que vocês têm de comercialização de modelos da Lexus no Brasil hoje? Então, esse ano a gente tem uma expectativa de vendas de mais ou menos 1.000 unidades. A gente está lançando hoje a RX 500 híbrida. Esse é um flagship da nossa marca. É um auto que vem para revolucionar o mercado brasileiro. E a gente tem uma expectativa muito positiva do lançamento desse veículo.
podendo atingir com esse veículo esse ano em torno de 150 unidades, que compõem as 1.000 unidades da Lexus aqui no Brasil. Portanto, nós estamos falando de um carro bastante exclusivo. Mas vamos entender a presença da Lexus no mercado brasileiro. Quais são os estados onde vocês têm atuação? Boa pergunta. Hoje a gente está em 8 estados, a gente tem 9 concessionários, 2 aqui em São Paulo, capital, a gente tem Rio de Janeiro, a gente tem Vitória, Minas Gerais, Porto Alegre, Curitiba, a gente também tem Salvador e Recife. Agora uma dúvida. Se um cliente quer comprar um carro da Lexus, é muito cliente da Lexus, gosta da Lexus e vai levar esse carro para um estado onde vocês não têm suporte. Se eventualmente ele tiver algum problema, como é que ele faz? Basicamente, a cobertura da rede Toyota, né, que é a mãe da Lexus, a gente tem uma cobertura de 300 concessionários, por volta de 300 concessionários ao redor do Brasil. E hoje, se você estiver em Manaus, você pode levar seu carro, fazer assistência preventiva em caso de emergência, se você tiver desse veículo. Então, pelo que eu entendi, você tem o suporte da rede da Lexus, que acaba sendo muito maior do que o suporte das outras marcas premium, para eventualmente assistir um Lexus no Brasil, é isso? Exatamente. A gente tem os 9 concessionários exclusivos e mais que os 9 concessionários exclusivos, a gente tem o suporte da rede de distribuidores da Toyota. Isso é um ponto bastante importante para um carro de segmento premium, mas não é só isso. A Lexus verdadeiramente se preocupou em atender o cliente. O cliente não fica na mão com o carro da Lexus. Tem um número muito legal aqui que é reposição de peças em 90%. Como é que é essa história? Boa pergunta. Lembrando, né, que o nosso direcional como marca é ser a marca número 1 em experiência do cliente. Então, um dos pontos importantes aqui é a nossa reposição de peças. Hoje, 90% das peças já estão em pronta entrega. Quer dizer, quase o carro inteiro, aconteceu alguma coisa, vocês têm estoque. Exatamente, 90% pronta entrega, entrou hoje, sai hoje mesmo, no máximo amanhã. E a gente tem um outro índice que é de 96% até 25 dias. Então, só em casos muito extremos de uma colisão bastante grave é que eventualmente pode ter um problema de uma peça demorar mais. De resto... Assim mesmo, acho que perante os concorrentes, que são concorrentes importados, é um grande diferencial. A gente tem esses 90 dias de pronta entrega e os 96 em 25 dias e somente em condições severas a gente tem um pouquinho mais de espera. Vamos conhecer mais do produto. E mais uma vez eu trago aqui meu amigo Alex Simões. Tudo bom, Alex? Tudo bem, Jorge? Alex, olá, coordenador de treinamento aí da Toyota, que já passou com a gente em outros momentos, né? Como vocês sabem, Toyota e Lexus é o mesmo grupo, né? Exatamente. Bom, Alex, vamos falar um pouco das mudanças aí do novo RX 500H. Aqui você tem um chart mostrando o que mudou para o RX anterior. Exatamente. Vamos algumas considerações, né? Então, o DNA que nasceu em 2012, que seria a grade frontal Spindle Grille, passa a se chamar Spindle Body, trazendo uma sensação de robustez para a dianteira. Na traseira, a gente muda a assinatura da Lexus, transformando o logo na escrita Lexus, que a gente pode ver aqui, e também seguindo uma tendência que nasce no nosso modelo NX, que é a lanterna traseira. E nas linhas laterais, a gente tem uma caída das linhas, trazendo uma sensação de maior pronunciamento, maior profundidade. Então, quer dizer, ele ficou totalmente diferente por fora. É um full model change, é uma mudança completa do carro. Não é um facelift. Não é um facelift, é uma mudança completa do carro. Por conta disso, mudou questões de tamanho também, né? Exatamente. Vou passar aqui agora para vocês. Então, o que acontece? O carro em si, o tamanho, o comprimento, ele se mantém com relação à geração anterior, porém, a gente conseguiu aumentar os entre-eixos. O que eu ganho com isso? Espaço interno e conforto para os ocupantes do habitáculo, certo? Porém, eu também consigo, o projeto também foi focado em aumentar a largura do carro, proporcionando o quê? Melhor estabilidade. Então você vai perceber o comportamento dinâmico nesse carro em curvas, ficou sensacional, Jorge. Por conta dessas mudanças, então, a gente vê que uma nova plataforma proporcionou alterações bem profundas naquele RX que a gente já conhecia. E será que nós teremos boas opções de cores no RX 500H? Como é que fica, Alex? Então a gente traz as 5 cores já conhecidas da RX atual e a novidade fica por conta do bronze. Olha só, já temos aí uma palheta mais interessante. E por dentro, tem novidade?
Por dentro também opções para o cliente fazer esse mix de cores externa e interna. A gente traz o preto da F-Sport e o vermelho granada. Moral da história, quem quer o carro mais esportivo pode ter o vermelho, quem é mais tradicional fica com o preto. Falando de infotainment, né, aquela parte de central multimídia, como é que está o RX 500H? Então o RX carrega uma central multimídia de 14 polegadas, com Apple CarPlay sem fio e Android Auto, com sistema de comunicação por voz, Olá Alexa, onde você pode customizar temperatura, volume, mapas, etc. O que mais que a gente pode destacar desse novo produto? Para compor essa parte de infotenimento, a Lexus traz aqui para o Brasil o sistema Mark Levinson de som, com 20 alto-falantes e um subwoofer. Então, uma qualidade sonora surpreendente. É a primeira vez que vocês usam esse sistema de som no Brasil, Alex? Trouxemos no NX e agora a gente traz também para o modelo RX. Já era um sistema utilizado nos outros mercados, né? Exato. O mercado norte-americano, 100% do line-up Lexus, Mark Levinson, e agora a gente começa a incorporar isso também aqui no Brasil. Estamos alinhados aí com o que a Lexus faz no mundo. Pensando na questão da segurança, a Lexus também preparou aí mais assistências para o motorista em baixa velocidade. O que a gente pode dizer? Então, ainda na central multimídia, é possível você ter a câmera 360 graus, você pode automaticamente, ao engatar a ré, ela aciona, ou você tem a opção do interruptor. Trazendo o quê? Mais segurança tanto para quem está conduzindo quanto na parte externa. Às vezes um pet, uma criança que está se locomovendo, você tem a fácil visualização dessas pessoas, desses itens. Outro ponto importante, Jorge, assim, no momento de uma subida de rampa, alguma coisa nesse sentido, que você perderia talvez a visibilidade dianteira, você aperta o interruptor e você tem toda uma visão frontal. Então isso é feito de forma bastante simples e rápida no carro, com um botão dedicado. Você não precisa ficar entrando em menu, nesse, naquele, para conseguir acessar o sistema. Já vimos vários modelos de carro onde você consegue personalizar o interior com cores. E aqui no RX 500H não é diferente, né? Não é diferente, tudo na Lexus tem um propósito muito bem claro, né? Então essa ambientação tem muito a ver com o comportamento que essa iluminação, que essas cores têm a ver com os seres humanos, com o estado de espírito das pessoas. Então a Lexus criou um conjunto específico, é isso? Exatamente. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para os espectadores. São aqui cores focadas em cores reconfortantes, cores relaxantes, cores provocativas, cores para manter a concentração e cores radiantes. O que eu quero dizer com isso, Jorge? Você está meio para baixo, hoje algumas coisas aconteceram, pô, vou colocar uma cor revigorante para elevar a minha moral. Pô, hoje eu estou numa pegada um pouco mais esportiva, eu queria dar uma aceleradinha, apertar meu modo esporte, eu vou colocar uma cor mais radiante. Então tudo tem uma proposta dentro da Lexus, trazendo muito da cultura, né? Então as cores... Dessa vez aqui, apesar dela poder trocar o interior, ela segue essa dinâmica de acordo com o ambiente e com o momento da pessoa. Exato, são estudos que são feitos com seres humanos, o que cada cor provoca dentro de um ser humano, dentro da mentalidade de um ser humano. Pessoal, não é só para ser bonitinho, mas é para te dar uma sensação ainda mais agradável ao volante do carro. Outra coisa muito legal desse novo Lexus é a maçaneta eletrônica. Alex, como é que é isso? Então, é chamado dentro da Lexus de e-let. Além de ter o comando por abertura, apertando o interruptor você tem a abertura da porta. Quer dizer, você aperta um botãozinho como se desse um comando no computador e ele destranca a porta. Exatamente. Mas com isso, o que eu ganho no projeto? Por eu ter sensores externos, ao detectar, por exemplo, uma bicicleta, alguma coisa que passaria e teria uma colisão da porta com esse objeto, com essa pessoa, o sistema inibe essa função e não deixa abrir. Ah, então peraí. Se eu estou saindo do carro, tem um veículo se aproximando, eu apertei o botão para sair, ele sabe que tem, como a ação é eletrônica, ele te mantém fechado no carro para evitar o acidente. Exatamente, mas pô, por algum motivo eu preciso sair de qualquer jeito, não tem jeito. Então só você apertar 2 vezes ele vai abrir ou você pode mecanicamente fazer a abertura da porta. Então o cliente escolhe entre o botão eletrônico para mais conveniência, mas se ele quiser, ele vai puxar a alavanca independente da energia do carro, ele vai destrancar a porta. Exatamente isso. E por fora, como é que funciona? Por fora, a abertura ela é eletrônica também, através de sensores. Ao você posicionar sua mão na maçaneta, você abre a porta. E caso, por algum motivo, descarregue a bateria do controle Smart, você tem ação mecânica também para executar a abertura. Então, pessoal, tem a modernidade, mas não deixa de ter a funcionalidade. Claro que a mudança do powertrain trouxe melhorias do RX anterior para o modelo atual. Alex, mostra aí pra gente. Então, vamos lá, o comportamento dinâmico vai provar isso, a gente vai ver na pista, mas resumindo alguns números, então a gente passa de um motor a combustão 3.5 litros V6 para um motor 2.4 4 cilindros turbo. A gente passa de uma tração 4x4
que era por demanda, agora é 100% integral, a gente vai explicar isso um pouquinho mais à frente. Uma potência combinada de 313 cavalos para 371, um acréscimo de 58 cavalos. Um torque de 34,2 para 46, ganhamos em torno de 11,8 também de torque. Um 0 a 100, passamos de 8,4 segundos para 6,2 e uma velocidade de 200 km por hora a 210. O carro ficou mais eficiente em todos os sentidos. Vamos entender o sistema de propulsão desse carro. Esse carro é um full hybrid, né? Um híbrido pleno, mas tem algumas diferenças aí para outros carros da Toyota que a gente já conhecia no mercado. Alex, explica pra gente esses 3 modos diferentes. Vamos lá, então esse é o que a gente chama de Hybrid One Motor, tá? Então na dianteira, diferente do que a gente conhecia que tinham 2 motores elétricos, um para propulsão e o outro para gerar energia da parte do motor a combustão, agora eu tenho só um motor. Só um motor elétrico com motor a combustão na dianteira. Exato. Então na dianteira a gente tem um motor elétrico, um motor a combustão e na traseira um motor elétrico. Ok? Então vamos guardar essa configuração. A partir do momento que o carro está parado, eu preciso iniciar o movimento, o carro vai ser conduzido pela ação dos 2 motores elétricos. Prioritariamente. Exatamente, prioritariamente. O dianteiro e o traseiro começam a conduzir o carro. A partir de um certo torque, a partir de uma certa velocidade, o motor a combustão, ele sim é o mandatório na dianteira. Ele que vai ser responsável por fazer o veículo se movimentar na dianteira, tá bom? Então, sei lá, 10, 5 km por hora, pisei um pouco mais forte, o motor a combustão assume o papel para poder fazer o carro se movimentar. Então ele vai tracionar a roda dianteira no combustão. Exatamente. E aquele motor elétrico que estava tracionando o carro, ele faz o quê? Olha que legal. Como eles estão conectados mecanicamente, ele deixa de ser um motor e se torna um gerador. Ele vai jogar energia para a bateria, que também joga energia para manter sempre a tração na traseira. Exatamente. Então, como eu estou conduzindo com maior torque a dianteira, eu gero energia para armazenar na bateria e suprir a demanda do motor elétrico na traseira. Aí é que o carro tem sempre tração nas 4 rodas. Exatamente. Ok. E qual é a terceira situação? Uma terceira situação é, eu já estou em velocidade cruzeiro, o motor a combustão está tracionando na dianteira e o motor elétrico na traseira, correto? Ok. Porém, eu preciso fazer uma ultrapassagem, eu vou sair de um posto de combustível na estrada e preciso pegar a estrada bruscamente, preciso de uma aceleração mais forte. Nesse momento, motor elétrico traseiro continua, motor a combustão dianteiro continua, só que aquele motor elétrico da dianteira, ele deixa de ser um gerador, ele precisa passar a ser um motor para me suprir essa demanda adicional necessária. E aí todo esse sistema elétrico é apoiado pela bateria do carro. Exatamente isso, Jorge. Se a bateria acabar, por exemplo, você está fazendo uma aceleração muito constante, pode ser que no momento a bateria esgote. Quando acontece isso, ele volta para a condição 2. Exatamente. É bem difícil, mas caso venha a acontecer, o motor elétrico deixa de ser um motor e volta a ser um gerador para suprir a demanda de energia necessária na traseira. Mas você não perde a tração nunca na dianteira, porque o motor a combustão está apoiando. Exatamente isso. E na traseira também não, porque ou é a bateria ou é o motor que está gerando para a bateria. Exatamente isso. Mas vale ressaltar, você falou, gerando. Como eu tenho 2 motores elétricos, toda desaceleração ou frenagem, esses 2 motores elétricos geram eletricidade para minha bateria. Então, em qualquer momento que você tira o pé do acelerador, ele já está recuperando energia. Exatamente isso. Moral da história, eu posso entender que esse carro então está otimizado muito mais para a questão de performance do que necessariamente de economia, como a gente já viu em outros híbridos da Toyota e da Lexus. Exatamente isso. Ele tem essa função de entrar também para questões de emissões, economia, mas priorizando também essa questão do front drive, que é a potência elevada que a gente vê aqui agora. Tá vendo, pessoal? Então, híbrido pleno não é sempre tudo igual. A configuração desse Lexus, ela tem uma especificidade para entregar esportividade. Outra novidade aqui do RX500H, um eixo traseiro dinâmico. Alex, explica pra gente. Bacana, esse sistema é chamado DRS, Dynamic Rear Steering, tá ok? Qual que é a proposta? É um carro teoricamente grande, né? Só que esse carro frequenta centros urbanos, espaços pequenos, né? Então, para favorecer, para facilitar as manobras, eu adoto um sistema que tem um sistema de direção na traseira. Então o carro, as rodas traseiras viram. Exatamente isso. Até, para algumas pessoas que não conhecem, até é esquisito falar, mas tem um propósito bem claro, tá? Quando eu consigo, no meu sistema ele vai de 0 até 4 graus, vamos colocar no máximo 4 graus numa condição de esterço, eu preciso manobrar dentro do estacionamento. Então eu consigo ganhar através dessa manobra na parte traseira até 1 metro dentro do meu raio de giro. Então vamos lá, quando você está fazendo a manobra em baixa velocidade, você virou o volante lá na frente para o lado
direito, a roda traseira vira para o lado esquerdo, Exato. ela vira para o oposto. Exatamente. Então, em baixas velocidades, em questões de manobra, ela vira para o lado oposto, para poder você ganhar esse terço maior. E quanto de espaço você economiza? Em torno de 1 metro No raio de giro, no raio de giro, com o sistema. com o sistema que a gente está Agora, abordando. quando você está em alta velocidade na pista, aí como é que funciona? O sistema atua, mas ele atua de maneira diferente. Ele vai virar exatamente no mesmo sentido da dianteira, porém ele não vai utilizar os 4 graus, né? Então ele se adapta em função da direção da curva que está sendo executada, normalmente, sei lá, 1,5 graus, 2, e nesse momento ele vira exatamente na mesma direção da roda dianteira, que é esse exemplo aqui em cima. Eu consigo ter mais segurança, eu consigo trabalhar melhor eu fazer a curva. Moral da história, pelo que eu entendi aqui, o carro fica com um handling bem mais interessante, né, Alex? Você vai ver esse comportamento na pista. É sensacional. Vamos conferir, né? Bom, o carro tem uma tração integral, né? É o Direct Force, sendo que o eixo traseiro é sistema elétrico e o dianteiro pode ser elétrico ou a combustão. Mas tem uma condição especial para isso tudo funcionar, né, Alex? Exatamente isso, Jorge. Como eu falei, o conceito da Lexus ele é bem específico. É aquilo que a gente falou, o que eu desejo, o que precisa acontecer. Então, em situações, por exemplo, de saída com uma aceleração mais brusca... Que é essa aqui, né? Que o carro está empinando a frente. Exatamente. O motor à dianteira vai puxar. Então, isso não é uma condição favorável para o consumidor, cliente da Lexus, né? Então, o que ele vai fazer nessa condição? Ele vai controlar a tração da roda traseira. Ele acelera e aumenta a tração da traseira para posicionar a traseira empurrando a dianteira, para anular o efeito chicote. Então, o carro não inclina. Exatamente. E esse sistema ele também vai atuar nas frenagens. Por exemplo, uma frenagem mais brusca, o corpo do condutor dos passageiros tende a ir para frente. O carro embica. Isso também é uma condição que na Lexus a gente também julga que não ser favorável. Então, como o sistema vai atuar? Como a frenagem em carros convencionais aplica-se mais na dianteira, é onde sai esse efeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir a força de frenagem, pinçando maior a roda traseira para também anular esse efeito. Deixa eu ver se eu entendi. O fato do eixo traseiro ter um acionamento elétrico te permite mais controle do que se fosse um carro com tração integral mecânica? Exatamente isso. E por esse motivo que existe um inversor para a motoridade da dianteira e um específico para a traseira. Você tem um controle absoluto e total do eixo traseiro para equilibrar, digamos assim, a carroceria do carro usando uma interação dinâmica entre motor elétrico e motor a combustão. Exatamente isso. Fazendo essa segurança ao dirigir e frear sem problema algum para os nossos clientes. Deve ser legal, né? Então a gente tem um carro grandão com estilo de SUV, mas com uma dirigibilidade de coupé. Vamos ver isso na pista. E para fechar aqui, o carro vem recheado de sistemas de assistência à condução. Quais são eles, Alex? Eu gastaria vários minutos aqui, mas eu vou focar no LSS 3.0, tá? Então, sistemas de suporte... O que é o LSS? É o Lexus Safety System. Ok. Tá bom? Então, são um pacote de sistemas de suporte à condução ao motorista e às pessoas a bordo do habitáculo, tá? Então, esse sistema, ele conta com o assistente de pré-colisão, detecta pessoas, ciclistas, em condições de baixa luminosidade. Esse foi um avanço desse sistema comparado ao anterior, tá bom? Outro sistema que a gente traz é o LDA, que é o que avisa a saída da faixa, e eu tenho o LTA, que é aquele que me posiciona ao centro da faixa. Então, além de lhe avisar, centraliza também. Exatamente. Obviamente, o carro não é autônomo. Caso a pessoa opte, eu vou soltar as minhas mãos, o carro vai dar um alerta, fala, por favor, coloque as mãos ao volante, tá? Um outro sistema bacana é o controle de velocidade cruzeiro adaptativo, o DRCC. A geração anterior funcionava acima de 50 km por hora. Esse aqui é o Full Speed Range. Então, ou seja, ele para o carro e acelera. Exatamente. O veículo à frente parou, 0, 0. O veículo à frente começou a aceleração, o seu automaticamente volta essa aceleração. No trânsito pesado de São Paulo, lindo, maravilhoso. Tranquilo, top. Os nossos clientes vão amar essa tecnologia. E por último, a gente tem o farol alto adaptativo. Em condições de baixa luz, os clientes optam por trabalhar com farol alto. Mas essa condição pode atrapalhar os condutores, tanto que estão vindo ou que estão indo na nossa frente. Então você tem um farol ativo aí. Exatamente. É aquele que apaga e acende conforme os obstáculos ou as pessoas e os carros. Exatamente. Então ele faz um escaneamento através da câmera do que tem à frente e ele corta o facho de luz
naqueles carros que estão indo ou voltando para não atrapalhar a dirigibilidade dos outros. Então ele consegue identificar o que ele não pode ofuscar e o que ele precisa iluminar. Exatamente. De forma totalmente dinâmica. De forma totalmente dinâmica. Então a gente pode dizer aqui com segurança que hoje, em matéria de assistência à condução, esse é o produto mais sofisticado em toda a grade Lexus e Toyota no mercado brasileiro? Sem sombra de dúvida, esse é o que tem mais de moderno na parte de segurança, principalmente na parte de farol, de iluminação. Quem gosta desse tipo de assistência vai ficar muito satisfeito com a RX500H. Pessoal, o Alex vai falar um pouquinho do que a gente já viu aí da entrevista dele sobre o carro, né? Mas vamos conhecer agora aqui os detalhes. Bom, Alex, o que a gente tem aqui nessa super multimídia do carro? Vamos lá, a central multimídia, como a gente viu, de 14 polegadas, né? Ela é bem fácil acesso, visualização enorme a tela, né? Para facilitar o acesso a informações enquanto você dirige, né? Então aqui a gente tem a navegação nativa do sistema, né? Na sequência a gente tem toda a parte de áudio, caso conectado, a parte de interação de telefonia, ligação, contatos, etc. E aqui que eu vou me aprofundar um pouco mais para reforçar aquilo que a gente bateu um papo lá na plenária, né? Então o carro, conforme a gente comentou, ele tem modo de direção, o normal, o esportivo, o eco e o customizado, onde esse esportivo, além de melhorar a performance em aceleração, ele controla também a direção e a suspensão do carro. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Fluxo de energia. Aqui a gente vai começar a reforçar aqueles pontos que nós discutimos de como que esse carro, qual é o comportamento desse carro ao acelerar, ao desacelerar, etc. Aliás, o carro agora, pessoal, ele tá ligado, né? Tá com o motor desligado, o ar-condicionado tá aqui funcionando, ó, 23 graus dos dois lados, mas o motor tá desligado, ele tá usando a bateria nesse momento. Exatamente, o carro ele trabalha com alta tensão, o compressor do ar-condicionado também usufrui dessa energia para poder operar. Tá, agora é o seguinte, aqui no fluxo energético, ele é um carro híbrido, mas qualquer movimento que eu faça aqui, ele já entra o motor a combustão, Alex? Como é que funciona isso? Quando você precisa vencer a inércia em baixas velocidades, conforme agora, ele consegue suficientemente conduzir o carro com o motor elétrico da dianteira e o da traseira. Que é o que ele tava. Agora ele já entrou combustão. Muito por conta agora da condição do estado de bateria. Ele está precisando fazer um carregamento. Mas se você pisar um pouquinho mais forte, você vai perceber que quem é responsável por conduzir a dianteira do carro é o motor a combustão. Ah, tá. Então quer dizer, o motor elétrico aqui ele é mais para quando você está parado e para sair da inércia. Exatamente isso. Daí para frente o motor a combustão começa a mandar mais. Exatamente. O motor a combustão começa a mandar mais. E como tem um motor elétrico na dianteira conectado ao motor a combustão, qual que é a sacada? O motor gira, traciona as rodas e aproveita esse movimento do motor a combustão para gerar eletricidade, para mandar para o motor traseiro e para carregar a bateria. Agora, se nesse momento que eu estou aqui, está mandando, né, o motor a combustão está mandando ali energia para as rodas e para o sistema. Se eu parar o carro aqui, ó, parei, ele fica com o motor por quê? Por causa do ar-condicionado agora? Por causa do ar-condicionado em função do estado de carga da bateria, mas uma condição de bateria 100% carregada, ou muito próximo disso, 80%, o motor estaria apagado nessa condição. Ah, então quer dizer, ele passa mais tempo aqui de quando a gente compara com outros híbridos que vocês têm na linha, né, até mesmo da Toyota, ele passa mais tempo usando o motor a combustão aqui. Até em função da concepção desse projeto. Como é um projeto muito mais voltado a torque e performance, então a dianteira é tocada por esse motor a combustão, por isso que a interação dele é muito maior comparado à geração anterior. Quando eu tiro o pé aqui, a gente vê que não tem tração em nenhuma roda, mas se a gente voltar aqui no fluxo de energia, aqui ele está recuperando energia para a bateria. Através dos dois motores elétricos recupera energia. Os dois recuperam? Os dois recuperam, Jorge. Então é como se os dois motores tivessem vida própria aqui no sistema. Exatamente. Já que você tocou nesse ponto, uma curiosidade para vocês aqui, nós temos um inversor-conversor para cada motor elétrico. Tá. Então a traseira agora ganha um inversor para ter independência no sistema e mais suprir uma demanda maior de energia. Bom, então o que a gente pode entender aqui é que vocês otimizaram esse produto para performance. Exatamente isso. Era um pedido do nosso cliente, né? O RX é um carro robusto, um carro para família, um carro grande, e eles pediram uma pimentada no sistema, vamos dizer assim. Muito legal isso. Bom, então vamos entender aqui, ó. Estou no modo elétrico agora, né? Quer dizer, ele está recuperando energia, o motor a combustão está desligado. É isso que eu posso entender aqui. Exatamente isso. Parei o carro, como já tem um pouco de bateria, mais uma vez ele mantém o sistema elétrico para o ar-condicionado. Exatamente. Agora, deu um pouquinho mais de carga aqui, já entra o motor a combustão. Exatamente. E mais um ponto, Jorge, assim,
Tô saindo da inércia dos dois motores elétricos atuando. Pisei um pouco mais forte, o motor elétrico na dianteira, assumiu o controle da propulsão, utiliza esse motor na dianteira para gerar energia para abastecer a bateria e o motor traseiro. Porém, se você pisar muito mais forte, uma condição de ultrapassagem, plena carga, além da dianteira já continuar sendo tocada pelo motor a combustão, o motor elétrico também entra para dar essa força. Ah, então aqui todo o sistema está desenhado para te dar o melhor de dirigibilidade. É exatamente isso. Essa é a grande proposta desse projeto. Bom, outra coisa que eu queria entender aqui nesse carro, Alex, eu vi que vocês fizeram aqui todo um acabamento muito primoroso no carro. Isso é uma exigência do cliente Lexus? Exatamente. É uma linha muito dedicada a conforto, conveniência e principalmente o luxo, né? Hoje na Lexus a gente fala muito em transformar o luxo personalizado. Tá. Moral da história. O RX 500H, apesar de ser um veículo híbrido, ele está usando o híbrido então para ganhar eficiência de consumo, mas sem perder performance. Exatamente. O híbrido ele também entra nessa compensação de momentos que eu preciso ter um apoio, vamos dizer assim, né? Então, além de você ter essa redução no consumo nas emissões, ele favorece também a questão do front drive. Agora, você falou para mim bastante lá na nossa apresentação dos sistemas de assistência à condução, né? Se não me engano é esse menuzinho aqui. Isso aí, Jorge. Deixa eu apertar aqui direito. Isso. Ah, então aqui você configura todos os sistemas. Exatamente, eu consigo configurar sistema de pré-colisão, monitoramento de ponto cego, assistência de saída segura, auxílio de estacionamento, alerta de faixa e todos aqueles sistemas que nós comentamos. É tudo configurado com o que você quer usar pela tela da central multimídia. Exatamente, para você ter um conforto e uma facilidade de customizar as suas necessidades, a multimídia te proporciona isso. Bom, o que eu estou vendo aqui, pessoal? A gente vê que o carro é bastante interativo, né? A gente tem aí o head-up display que você consegue usar aqui pelos controles do volante. O painel do carro é bem instrutivo, você consegue fazer aqui mudanças. Inclusive, uma coisa que eu achei muito legal aqui nesse carro é justamente o indicador de força G. Então ele vai fazer a medição aí da indicação de força G e aqui a gente consegue ver a pressão que o turbo está aplicando. Exatamente isso. Então, todo o desenho do carro foi feito para ficar intuitivo. Exatamente. Você pode perceber que, de alguma maneira, a Lexus ela prioriza a conexão do piloto à máquina, né? Não sei se você conseguiu sentir, mas a proporção que você pisa é a proporção que tem que ser a resposta, a proporção que você faz a guinada, você esterça o volante é a proporção que ele tem que virar. Um ponto que a gente sempre viu em carros da Lexus, isso não é de hoje, luxo e conforto é em primeiro lugar no carro da Lexus. Exatamente isso. A diferença agora é que no RX 500H vocês deram, abre aspas, uma apimentada no que diz respeito à esportividade. Exatamente. Essa é a pegada? Essa é a pegada. E eu acho que é numa pegada não só de esportividade, é aquele negócio, pô, eu tô numa estrada, eu preciso fazer uma ultrapassagem mais brusca, alguma coisa assim. Tá lá. Se você precisar, tá lá. Fica tranquilo que o motor te entrega. Pessoal, vocês viram aqui a rápida aplicação do que a gente viu aí no nosso bate-papo inicial, mas daqui a pouquinho a gente vai dar uma acelerada na pista, o Alex vai tocar o carro aqui para mostrar um pouco mais disso tudo aqui funcionando na prática. Fica até o final, hein, galera? Beleza? Bom, pessoal, agora o Alex assumiu aqui o volante e eu vou aproveitar para a gente poder mostrar algumas coisas aqui do carro, né? Alex, a gente tem aqui o gráfico do pneu, é isso? Exatamente, aqui a gente consegue ver a distribuição da tração entre dianteira e traseira. Mas nada melhor do que a gente fazer isso na pista para a gente conseguir detectar essa diferença. Bora lá, vamos embora. Agora, devagar, a gente já consegue ver o comportamento. Então, vou colocar aqui em drive e vou iniciar o... Aqui a gente já vê que quando você acelera, né? Dianteira, agora igualou dianteira e traseira. Então ele faz essa distribuição sempre ativa. Exatamente, como a gente comentou anteriormente, é um 4x4 integral, né? Que vai atuar em dianteira e traseira, sempre privilegiando a balancear essa jogada entre dianteira e traseira para não ter movimento do condutor aqui no cockpit, né? Ok. A gente também tem aqui o fluxo de energia que mostra tudo aquilo que você falou, né, Alex? Uhum. Dá uma olhada, aqui é a condição que eu falei, velocidade cruzeiro, motor a combustão trabalhando para a tração dianteira, aproveitando o motor elétrico, pegando carona com o movimento, gerando energia para mandar para a bateria para o motor elétrico na traseira. Então aqui a gente tem a situação mais corriqueira do carro. Exatamente, seria
a porcentagem maior de condução do cliente, né? Do dia a dia do carro. Exatamente. Vamos voltar aqui para informação de tração em todas as rodas. Esse gráfico é muito legal, né? Mostrar ativamente como o sistema funciona. Exatamente. O vídeo, a condução anterior estava numa condição mais tranquila, né? Então a gente está direcionando agora para a pista para a gente ver o comportamento dinâmico, como isso representa aqui agora, né? Agora o legal é que o Alex vai poder dar uma emoção aqui, né, Alex? Exatamente. Uma Jorge, pequena emoção. Tá com o cinto aí, né, Jorge? Tô com o cinto aqui. Vocês estão assistindo também, aperta o cinto que agora vai começar a diversão aqui. Por isso que eu deixei o Alex dirigir, né? Ele conhece aqui o carro muito bem, né? Ele faz o treinamento da rede do carro. Então o pessoal, quando vai vender o carro, já passou pela mão do Alex. E também conhece o circuito aqui, afinal de contas, toda a preparação do evento passou aí também pelo seu crivo, né? Exatamente. Então é a pessoa certa para levar a gente para dar uma volta aqui muito legal no RX 500H, que agora é o flagship da marca, com uma esportividade toda própria, né? Exatamente. Ó, aqui é muito legal esse gráfico das rodas aqui, porque à medida que você vai acelerando, você vê que ele tenta igualar sempre o traseiro com o dianteiro, né? Jorge, você vai ver que daqui a pouco eu vou pisar mais bruscamente e qual que vai ser o comportamento? Obviamente a gente vai ser posicionado para trás, mas de uma maneira, como ele levou a potência, o efeito chicote seria muito grande, então esse sistema vai atuar para diminuir isso daí. Na hora que eu passar aqui na curva, vamos lá, a gente vai ver isso aí funcionar. Vai, curva aqui. Vamos ver. Vamos lá, vou pisar aí. Olha lá, ele colocou o gráfico pleno nas 4 rodas. Mas só que depois de um tempo a gente percebe que a traseira cai em relação à dianteira, né? Exatamente. É um momento que ele faz esse equilíbrio, né? E logo que ele estabiliza, ele já volta. Ah, então quer dizer, ele só no momento da aceleração é que ele faz a tal da igualada. Depois que o carro já ganha velocidade... Aí ele vai buscar performance, vai buscar comportamento dinâmico para continuar te posicionando em aceleração. Mas é muito legal esse gráfico em tempo real do carro. Olha, os 4 lá em cima. Aí você vai perceber que às vezes ele atua numa roda específica, que nem eu vou fazer um comportamento e vou acelerar numa curva aqui, ó. A gente consegue ver que tem uma diferença na atuação da roda externa para a roda interna. Exatamente. Agora eu vou fazer uma mudança de faixa aqui. Sintam o volante, o carro na mão para todo e qualquer tipo de manobra. Vamos lá. Ó. Vocês estão vendo aqui pelo celular que está balançando, que a gente está usando aqui a Força G, né? É que é o sentimento, assim, um carro nesse porte, às vezes a pessoa tem um pouco de receio de fazer uma manobra como essa, mas área envidraçada, controles na mão, te dá uma sensação de segurança muito grande a pilotar nessa condição. É, a gente vê que ele obedece bem. Olha que legal, aqui ele mostrando as pinçadas da roda. Isso é muito legal porque ele mostra as rodas que ele está pinçando, né? Você tá fazendo a leitura do programa de estabilidade aqui do carro. Então assim, é o que a gente comentou. Aceleração, ele controla a dianteira e traseira dessa maneira. Tá. E ele sempre vai priorizar diminuição do efeito chicote para proporcionar uma direção mais saudável. Entendi. A partir desse momento, ele continua te entregando o front drive. Ele igualou esse balanço, você continua acelerando, ele continua trabalhando entre dianteira e traseira. Ele continua fazendo a bela distribuição do sistema. Exatamente. Vamos agora passar para a tela do fluxo de energia. Vamos lá, fluxo de energia. Passar para os espectadores aí. Vou parar o carro. Tá. Ok. Parei. Não estou gastando nada, certo, Jorge? Na verdade, o ar-condicionado está pendurado na bateria, né? Como a bateria está razoavelmente pela metade, ele não precisa gerar energia. A energia que está aí é suficiente para poder suprir o ar-condicionado. Ok. Então, aceleração leve. Só na bateria? Só na bateria, estão vendo? Então, tanto na dianteira quanto na traseira estão conduzindo o carro. Eu vou começar agora a pisar um pouco mais gradativo no pedal do acelerador. E o que vai acontecer? O motor a combustão vai assumir o papel de tração na dianteira. Você vê que o elétrico aqui já não está mais entregando energia, né? Exatamente. Então o carro está sendo conduzido pela força motriz do motor a combustão e na traseira pelo motor elétrico. Ok. Eu vou pegar uma reta aqui para a gente pisar um pouquinho mais fundo, Jorge, para a gente ver que em condições de ultrapassagem, uma retomada, além do motor a combustão na dianteira, o motor elétrico também vai precisar atuar para me dar essa força adicional que eu estou requerindo. Aí ele vai atuar em todos. Exatamente. Usando aí metade da bateria que ele está tendo, né? Que ele tem aqui no caso. Vamos lá, vamos ver. Aqui pisou tudo.
Agora, nessa condição, os dois motores estão trabalhando, Jorge. Aqui a gente não consegue fazer a leitura do motor elétrico, mas nessa condição os dois não estão operando. Ah, então quer dizer, quando você faz uma demanda mais forte é quando ele entra naquela terceira condição. Exatamente. Entendi. E aí ele faz isso para te dar um melhor de desempenho naquele momento. Exatamente isso. Certo. Ó, eu vou entrar numa curva aqui em torno de 40 km por hora. Inclinou bem aqui, né? A gente vê que vai para um lado, vai para o outro, né? Sim, sim. Mas é uma condição, você vê, uma curva extremamente fechada. Bastante. Se eu não tenho, por exemplo, o sistema DRS, foi o que a gente bateu um papo lá na tela, o controle do carro seria... Eu precisaria um pouco mais de braço para controlar aquela curva. Você faz com mais suavidade. Exatamente. Então, essa tela aqui, ela vai sempre mostrar dinamicamente o que está acontecendo para o motorista. Exatamente. Tirou o pé, recupera energia. E o legal é que a gente já comentou, ele recupera energia através dos dois motores elétricos. Ou seja, ele teria o dobro da recuperação de um híbrido convencional da Toyota, se a gente comparar, por exemplo, com o Prius. Exatamente, eu consigo recuperar muito mais energia porque são dois motores recuperando essa energia na desaceleração e frenagem. Tá. Bom, a gente consegue ver uma condição de uso aqui do RX, né, uma pista de um circuito profissional, que ele é um carro que fica bem na mão, né? 100% na mão, posição de pilotagem, comandos todos disponíveis aqui de fácil acesso, tudo para garantir a minha experiência ao dirigir. Eu estou focado na minha direção e tudo que eu vou precisar está na minha mão e no meu campo de visão, sem que eu precise, sabe, ficar buscando o comando. Moral da história, o que a gente pode dizer aqui é que é um carro que, sem perder a questão do conforto, sem deixar de lado o luxo, que é um ponto bem importante na Lexus, agora seria hoje no mercado brasileiro o carro mais front drive da linha Lexus disponível no Brasil. Exatamente. Então é um projeto que visa, como você mesmo falou, resumindo, é um Lexus, né? Então a gente tem que ter um nível de requinte elevado, mas a experiência de dirigir, a segurança ao dirigir são prioridades para a marca. A marca tem uma outra questão aqui. Pessoal, a experiência de Lexus é verdadeiramente muito diferente e, como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, o RX 500H é um modelo para quem procura algo diferente do que o mercado está oferecendo. Não é um super esportivo, é um carro de luxo que vai entregar uma esportividade na medida, mas sem abrir mão da questão do conforto e do luxo. Exatamente. Vocês viram aí que o RX 500H tem muita coisa para entregar para os felizes proprietários que poderão colocar ele em sua garagem. Agora, pessoal, vou mostrar um negócio muito legal para vocês aqui, ó. Alex, temos aqui o espelho retrovisor, né? Mas qual que é a diferença? Ainda naquele lance de experiência ao dirigir, como eu estou focado na direção, imagina que, sei lá, tem 3 jogadores de basquete, pessoas com uma estatura mais alta na traseira. Vai ficar sem ver lá atrás. Então isso seria algo ruim. Então para esse sistema, a Lexus incorpora um sistema de câmera. Então você tem a opção de utilizar da maneira convencional com o vidro, ou você pode utilizar através da câmera. Aí ele vira uma tela. Pode ter quem for lá atrás, bagar alguma coisa, você atrapalha. E não importa a direção que você põe o espelho aqui, porque na verdade ele virou uma tela reproduzindo o que está lá atrás. Exatamente isso, Jorge. E nessa tela aqui, pessoal, o detalhe é que você pode configurar uma série de coisas aqui na tela, né? Então você consegue vir aqui e colocar o brilho diferente. Contraste, você brilho. consegue mudar aqui, por exemplo, se você quiser ela um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, você consegue fazer a orientação. Ou seja, você configura até mesmo um pouquinho da rotação da imagem aqui. Se você quiser dar um pouquinho mais de zoom, você consegue fazer tudo isso nessa tela, né? Exatamente, para poder se ajustar para cada tipo de perfil consumidor. Moral da história, a gente consegue ver aqui que no carro da Lexus, a Lexus pensou antes de tudo em atender muito bem o cliente com as tecnologias. Exatamente isso. O Lexus RX 500H é um pacote único, onde o cliente escolhe apenas as cores e o acabamento interno. Agora, se você gostou do modelo, eu tenho uma dica. Procura aí a concessionária Lexus Jardins, uma empresa aí do grupo Tsusho, onde você vai ter o melhor atendimento e o melhor negócio dentro da marca Lexus. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar,
Acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.